os privilégios de ser cristão e os deveres de ser cristão, eles não serão exercidos por vocês aqui nesse mundo sem dificuldade. Vocês enfrentarão obstáculos, e o maior de todos é exatamente o diabo e seus anjos, os demônios, os dominadores desse mundo tenebroso. Existe uma guerra espiritual acontecendo, forças maiores do que nós, que procuram nos impedir de desfrutar plenamente tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus e que procuram também impedir que nós vivamos de acordo com as orientações que Deus nos deu. Historicamente tem havido duas posturas da igreja com relação a esse conflito. Há aqueles que minimizam esse conflito, porque tem muita gente que diz que acredita que o diabo existe, mas vive como se ele não existisse. Vive como se não houvesse de fato um tentador, como se não houvessem armadilhas espirituais e a ação demoníaca por detrás de determinados comportamentos humanos. Por outro lado, na outra opção, você encontra o oposto. Pessoas que valorizam tanto a existência do diabo e a ação de Satanás, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles não saberiam o que fazer. Tem pastor que o ministério deles gira em torno do diabo. Se Deus levasse o diabo, eles iam perder o emprego, porque eles não sabem fazer outra coisa senão expulsar demônio, repreender demônio, amarrar demônio, quebrar maldição hereditária. Não sabe fazer mais nada. Então é um outro extremo também. Ambos os extremos são perigosos, tanto aquele que não reconhece a atuação desses seres espirituais na existência humana, como também o outro lado que supervaloriza esses poderes e atribui tudo que existe de ruim e de mal, a tudo aquilo que não presta no mundo é atribuído então à ação desses seres. E eu quero então chamar a sua atenção para o que ele nos diz aqui nessa passagem ao final da carta aos Efésios. O meu objetivo é que Deus nos instrua para que nós estejamos prontos para esse conflito diário e interminável que irá até o dia da vinda do Senhor Jesus. Que Jesus é Senhor de toda a criação. Não existe nenhuma criatura que esteja fora do domínio dele. Ele tem autoridade absoluta sobre todos, homens e anjos, caídos ou não, sobre demônios, sobre espíritos maus, todos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E essa é uma lição que nós precisamos aprender desde o começo. O diabo, como é descrito em algumas religiões, em algumas manifestações religiosas evangélicas, parece ser um poder independente, igual ao poder de Deus, só que na direção contrária, e que faz o que quer, e Deus apenas tem que vir atrás e consertar o estrago que o diabo fez. Essa não é a visão bíblica. O diabo não é Deus, ele não é um Deus, e ele está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele só vai até onde Jesus permite, e ele só faz aquilo que o Senhor Jesus autoriza. Ele está debaixo do governo de Cristo, ele é um destes que está sob o seu domínio e sob o seu poder. Então, nós não devemos pensar no diabo como sendo este poder independente, mas lembrar que ele também está debaixo do governo de Deus e da autoridade de Deus. Só há um Deus, e ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal. Elas não podem fazer absolutamente nada que Deus não permite. E aqui está a nossa segurança e a nossa tranquilidade, saber que de fato Deus reina em Cristo Jesus, e que nenhum mal chega a mim que o meu Deus não permita. E se eu sou tentado, eu sou tentado apenas até o ponto em que eu possa suportar, diz o apóstolo Paulo, e que Deus não permitirá que essa tentação seja acima das minhas forças. Foi o que Jesus disse a Pedro, e foi o que Deus disse a Satanás quando este queria tentar a Jó. Vai, Deus disse, mas tem limite, você só vai até aqui. Então é bom saber que nós estamos num universo onde o poder supremo e maior é de um Deus bom, sábio, justo e verdadeiro, e o mal não triunfará. Então, quando Paulo diz aqui, revistam-se do Senhor e da força do seu poder, ele está dizendo exatamente isso, que o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E nós aqui nesse mundo temos que nos unir a Ele, unidos a Ele. Nós, revestidos desse poder que Ele tem, nós podemos aqui viver nesse mundo, enfrentando os males que nos cercam e todas as tentações. Ele concebe a vida cristã como uma guerra, e agora ele olha para o cristão e descreve o cristão como um soldado.
Isso aqui é muito bom para nós termos cuidado em pensar que a igreja é um grande hospital onde que sua tarefa é cuidar dos feridos. Essa metáfora é muito difundida entre os evangélicos, não é? A igreja é um grande hospital e aí lá as pessoas vão lá para serem curadas das suas necessidades. É verdade, mas é curioso que nenhuma vez na Bíblia a metáfora do hospital é usada para descrever a igreja. Sabe quais são as metáforas prediletas no Novo Testamento para descrever a igreja? Um exército, armas, armadura, combate, guerra. Então, é claro, nós vamos à igreja porque nós queremos perdão, nós queremos cura, nós queremos reconciliação, nós queremos ser libertos da nossa culpa, do nosso mal, mas não para aí. Porque, na verdade, se você é de Cristo, você faz parte desse exército, você é um guerreiro, você está em combate, você está em conflito, há uma guerra acontecendo. E você precisa, para enfrentar essa guerra, se revestir da armadura de Deus, que é o poder do Cristo ressurreto. Revestivos de toda a armadura de Deus. Essa é a figura que Paulo usa para explicar a necessidade que nós temos de estar preparados para enfrentar essa guerra tremenda. Ele nos dá algumas causas em seguida para que nós tomemos a armadura de Deus ou nos revistamos do poder do Senhor Jesus. A primeira está no final do verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele introduz o nosso inimigo, que ele chama de diabo. Diabo é o nome padrão do Novo Testamento para esse espírito caído, inimigo de Deus, perverso, que tem como objetivo destruir a obra de Deus aqui nesse mundo. A palavra diabo significa acusador. Esse é o nome de Satanás, é aquele que fica lançando acusações contra o povo de Deus. Mais adiante, Paulo vai se referir aos dardos inflamados do maligno, que diz a mesma coisa, né? Que se refere exatamente a esta coisa. Esse é o nosso inimigo, ele é chamado de o acusador. Note que o método dele é descrito aqui como ciladas. A palavra grega para cilada é a palavra de onde vem a nossa palavra método, a palavra grega metodeia, de onde vem método, que indica um arranjo sistemático, alguma coisa estabelecida, e uma cilada é exatamente isso, é uma concepção bem organizada e estruturada de como você vai apanhar o seu inimigo. Ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele nos conhece, ele tem um método e o alvo dele é nos pegar. O objetivo dele é nos pegar e nos derrubar. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. Na verdade, ele diz isso aqui 3 vezes. Verso 11, ficai firmes. Final do verso 13, permanecei inabalável, que é o mesmo verbo na língua grega. E no verso 14, no início, estai, pois, firmes. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra estas armadilhas astuciosas, estas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. Então, essa é a primeira razão que é colocada aqui, para que nós tomemos a armadura de Deus. Supostamente, o apóstolo Paulo está dizendo, se nós estivermos com a armadura de Deus, nós poderemos evitar ser apanhados nessas ciladas que o diabo arma no nosso caminho, na nossa existência aqui. Talvez aqui seja o momento de dizer que a visão que Paulo tem dessa batalha, ela é um pouco diferente da perspectiva que é trazida pelo movimento de batalha espiritual hoje. O movimento de batalha espiritual diz que nós precisamos caçar os demônios, saber onde é que eles estão, descobrir os nomes deles, tirá-los dos territórios que eles ocupam, derrubá-los, destroná-los do trono de Satanás, expulsá-los de uma determinada região. Então, a maneira como essa batalha tem sido ensinada na igreja nos últimos 25 anos, 30 anos, que é a data do movimento, do surgimento do movimento de batalha espiritual,
Eu não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, que registra o trabalho dos apóstolos, que o apóstolo Paulo, quando chegava numa igreja para pregar, numa cidade para pregar o evangelho, primeiro ele ia fazer guerra espiritual para saber quem era o demônio daquela cidade, o nome do demônio, amarrar o demônio, destronar, para então ele poder evangelizar. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram, não está em lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo é que nós já vencemos, o nosso Cristo já venceu, Ele tem todo o poder no céu e na terra, resta-nos ficar firmes contra o inimigo derrotado que vem ao nosso encontro para fazer o maior estrago que ele puder, mas a vitória já é nossa. Então é uma batalha de resistência. É claro, se nós, à medida que nós pregamos o Evangelho e plantamos igrejas, se aparecerem pessoas possuídas de demônios ou com opressão espiritual, nós vamos mandar sair em nome de Jesus. Mas esse não é o ministério de libertação de demônios. Onde é que tem isso aqui no Novo Testamento? Quarta-feira, venham para a igreja que nós vamos ter uma reunião para expelir demônio. Me encontra aqui os apóstolos marcando reunião de libertação de demônio, por favor, no Novo Testamento. Eu creio que pessoas podem ficar possessas de espíritos hoje. Mas a minha tarefa não é sair catando, não. Agora, se aparecer, vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Mas não é esse o meu ministério. Meu ministério é anunciar a palavra de Deus. Meu ministério é centrado em Cristo. É esse o ministério da igreja. Anunciar a Jesus e Ele vitorioso. As pessoas que formam ministérios em torno disso acabam glorificando quem? Quem acaba sendo o centro do ministério deles? Não. A nossa tarefa é ficar firme. A figura é de um soldado em campo já conquistado e que ele está firme guardando aquele território. E o inimigo derrotado está vindo em guerrilha contra ele, querendo tirá-lo daquela posição. A segunda razão que Paulo diz ou dá para que nós tomemos a armadura de Deus e nos vistamos da força do Senhor Jesus é a natureza dos nossos inimigos, que ele já preanunciou ao chamá-lo de diabo. Mas no verso 12 ele explica: porque a nossa luta, revestivos da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A razão pela qual eu tenho que me revestir do poder de Cristo nesse mundo, viver unido ao meu Salvador vitorioso, como um soldado que está vestido de uma armadura, é porque os inimigos que eu tenho para enfrentar, eles são muito maiores do que eu, e eu não posso vencê-los na minha força. Os meus inimigos, diz Paulo aqui, o nosso inimigo, a nossa luta, no verso 12, não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas de sangue, carne e ossos como nós. A nossa luta não é contra os nossos semelhantes. E é interessante que Paulo tenha dito isso quando ele estava preso lá em Roma. Ele estava preso em Roma. O imperador é inimigo dele e do cristianismo. Os judeus que denunciaram Paulo eram inimigos da fé em Cristo Jesus. Mas Paulo olha para o imperador, ele olha para aquele vasto império romano com sua arrogância, a sua idolatria, e ele vê um poder maior por detrás do imperador e daquele império gigantesco. E ele diz: queridos, não pensem que a nossa luta é contra seres humanos, porque se fosse, não é? Então nós usaríamos armas humanas, nós pegaríamos na espada, talvez, ou enfim, usaríamos estratégias militares. Não. Mas a nossa luta é contra poderes que vão além da realidade humana, que Paulo descreve aqui como sendo principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espiritual do mal nas regiões celestes. Regiões celestes é uma expressão que Paulo usa somente aqui, na carta aos Efésios, e que designa esse mundo espiritual que nos cerca, esse mundo invisível, onde o nosso Deus habita e onde transitam os anjos e demônios e onde se dá. É um mundo espiritual que interpenetra com a nossa realidade humana, essa realidade invisível que nos cerca. Esses seres, eles habitam essa região, esse espaço que intersecta com o nosso, essa realidade invisível que está ao nosso redor.
Por isso que eles são chamados aqui de forças espirituais do mal. Espirituais no sentido de que eles não têm corpos como nós temos. Eles são seres imateriais. Poderosos, são designados aqui como forças. Eles têm o domínio desse mundo tenebroso. Paulo aqui na carta se refere pelo menos 2 vezes ao mundo presente como estando debaixo de trevas. Veja aí o capítulo 2, de 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o príncipe dos poderes aéreos ou invisíveis, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo já tinha se referido ao diabo na carta, dizendo que ele é esse espírito, ele é o príncipe dos poderes aéreos que atua nos filhos da desobediência. É interessante que logo no capítulo anterior, no capítulo 1, ele falou do Espírito Santo atuando nos filhos de Deus, mediante Jesus Cristo. E agora ele fala do diabo atuando nos filhos da desobediência, que são aqueles incrédulos, aqueles que estão nos seus pecados e que não se arrependeram ainda, mediante a fé em Jesus, para serem salvos e perdoados. A ponto de Lutero, uma vez, ter dito que o homem é uma besta, ou ele é montado por Deus ou pelo diabo. Se você é de Deus em Cristo Jesus, o poder que atua em você é do Espírito Santo. Mas se você não é de Cristo, se você está nos seus pecados, esse príncipe dos poderes aéreos atua na sua vida. Atua na sua vida. E diz ele aqui, não é, que escraviza segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Mais adiante, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que a gente não deve andar como andam os gentios, aqueles que não creem no Senhor Jesus, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, e que se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para cometer toda sorte de impureza. Ou seja, essa humanidade sem Deus, a humanidade que virou as costas para Deus, cega, surda, que não quer ouvir a Deus, andando na teimosia do seu coração, esses poderes governam essas pessoas, atuam nestas pessoas, iludindo, aumentando ainda mais as trevas do coração delas, encaminhando-as para falsos deuses, provocando a idolatria, levando-as a uma vida dissoluta, até que finalmente essas pessoas serão levadas à condenação eterna, ao juízo de Deus no inferno, pela ação destes seres. Não é que com isso Paulo está desculpando os pecadores não arrependidos, mas ele está dizendo da existência desses poderes que são os dominadores desse mundo tenebroso e que atuam em todo lugar. Eles atuam na política, atuam nas artes, atuam na música, atuam no lazer, usos e costumes, na literatura, na universidade, na igreja, em todo lugar. Esses poderes estão agindo com astúcia, com o objetivo de destruir a obra de Deus e também destruir a sua própria vida. Essa é a razão pela qual nós temos de tomar a armadura de Deus. Ainda no verso 13, Paulo repete, portanto, ou seja, à luz da realidade dos nossos inimigos, tomai toda a armadura de Deus. E ele diz, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Paulo já havia dito aqui que todos os dias são maus. Veja lá no verso 16 do capítulo 5. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas dentre os dias maus, tem uns que são piores do que os outros. Todos os dias são maus. Ou seja, é assim que Paulo descreve a nossa vida aqui nesse mundo. Dias são maus porque nós estamos nessa realidade marcada pelo pecado, onde o sofrimento existe, onde a incompreensão existe, a violência contra seres humanos, a falta de amor, enfim, tantas coisas, doença, dor e sofrimento. Os dias são maus e sempre serão maus, mas há dias que são piores do que outros. Paulo parece estar se referindo ao fato de que Satanás concentra os seus esforços nas pessoas em determinados períodos. Ou seja, nós sempre estamos sendo tentados de uma forma ou de outra, mas
Parece que tem dia que o diabo vem com toda a cavalaria. Você lembra de dias assim na sua vida? Que parece que ele resolveu marcar você. Quer dizer, talvez você já tenha uma presunção muito grande você pensar que o diabo veio pessoalmente tentar você. Ele deve estar tentando John Piper, John MacArthur, esse pessoal. Para nós ele manda um demônio de terceira escala, alguma coisa assim, não é? Então é muita pretensão sua pensar que Satanás em pessoa está tentando você. Ele está tentando esse pessoal lá. Mas, porque ele não é onipresente, né? Satanás não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ou ele ou uma secla dele, parece que concentra. Tem dia que você tem a impressão que todas as forças do inferno se levantaram contra você. Aquela confusão mental, aquelas trevas, aquela angústia. E esse dia, na verdade, ele pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos até, em que você está sob profunda opressão, angústia, dificuldade, tentação. Há um dia mau, que é diferente para cada pessoa. Talvez um sofrimento, uma doença, um relacionamento, um problema sem solução, não tem luz no fim do túnel. Mas para enfrentar esse dia e continuar crente, você precisa estar revestido da armadura de Deus, da força do Senhor Jesus e da glória do seu poder. A última razão que ele coloca aqui para que nós tomemos a armadura de Deus, está no final do verso 13. Para depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. O alvo de Deus é que nós fiquemos inabaláveis aqui nesse mundo. Nós podemos sofrer ataques, nós podemos passar por momentos difíceis, como este que eu descrevi para vocês. Eu sei que você poderia contar também uma experiência, mas o alvo de Deus é que nesse mundo mau, cheio de dias maus e do dia mau, você possa passar por ele e permanecer crente, permanecer fiel a Deus. E por essa razão, você precisa se revestir do Senhor Jesus e da força do seu poder, como um soldado veste a sua armadura para ir para o campo de batalha. A gente vê com tristeza cristãos completamente descuidados, que começam o seu dia ou vão para a batalha do dia a dia, sem buscar a Deus, sem oração, sem comunhão com Deus, sem meditação na palavra de Deus, não tomam nenhuma atitude. Não é à toa que eles são laçados, não é à toa que são derrubados em problemas morais, em angústias, em erros e tropeços, e às vezes seguem heresias perniciosas, porque são descuidados na sua vida espiritual. A Bíblia é muito clara, você não pode ir contra esses poderes. E você precisa do Senhor Jesus, está revestido dele, senão você é uma vítima fácil, mais uma, que vai cair por causa da ação do diabo. Ele sabe exatamente as suas fraquezas e vai colocar no seu caminho aquilo que lhe atrai e lhe seduz. E você vai pousar como um passarinho naquele pé de árvore favorito, sem saber que ali está a armadilha, que vai lhe ferrar e vai lhe segurar e vai destruir a sua vida. Portanto, irmãos, tomemos toda a armadura de Deus para vencer tudo e permanecer inabaláveis.